Shalom, shalom, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala seu amigo, conservo no Senhor, Joaldo Almeida. Quero mais uma vez falar com você que tem nos acompanhado nessa série sobre vencer a pornografia, esse vício oculto que escraviza tantas pessoas dentro da igreja, tantas pessoas fora dela, tantas relações destruídas por conta de um vício que geralmente é oculto porque as pessoas têm vergonha de falar sobre esse assunto. Nós vimos no primeiro passo dessa série como o cérebro funciona diante desses estímulos sexuais prazerosos, porém momentâneos. E agora no segundo passo nós vamos aprender a lidar com as pressões sexuais, com o desconforto diante das questões sexuais, como lidar com os desejos, como lidar com o instinto, com a vontade de praticar esse vício que vem de uma maneira muito sutil e muitas vezes toma conta da pessoa. De um modo geral, o início do ciclo do vício começa com a maneira como você lidar com esse problema, ou com os problemas que você experimentou na vida. Como é que você encara os problemas da vida? Todas as vezes que você passou por um fracasso, uma situação de depressão, solidão, estresse ou impulsos de ansiedade, tédio, necessidades não satisfeitas, talvez um abuso, uma pressão, desapontamentos. Como é que você reage a isso? A maneira como você reage às pressões e às situações da vida revela muito aonde você encontra alívio, aonde você busca descanso. Quando você teve que lidar com esses problemas que nós falamos, qual foi sua reação natural? Foi procurar um alívio imediato para os problemas? Porque você não podia senti-los sem fazer nada contra eles. Então algumas pessoas usam a fuga, ou o vício, seja ele qual for, para refugiar-se dos problemas. E o maior problema em responder aos instintos da vida de um modo específico, não saudável, é tentar escapar deles, Você usar mecanismos errados para você aliviar aquilo que você acredita que seja o seu problema. E muitas vezes as pessoas usam isso como uma válvula de escape para fugir das coisas que enfrentam. Como é que você se comporta diante da pressão da pornografia, da masturbação e outras práticas sexuais problemáticas? Como é que você se comporta diante delas? Se você for perceber que se você corresponde a elas com o passar do tempo, aquilo que aparentemente era pequeno se torna ainda maior e não vem alívio, pelo contrário, vem mais e mais pressão. Esse desconforto acontece porque cada vez mais seu cérebro precisa de doses maiores de estímulos pornográficos, que vai criar um desejo muito forte que vai pressionar para você querer satisfazer isso a qualquer custo. Então essa necessidade por mais estímulos pornográficos é por causa de um fenômeno da habituação ou adaptação do seu cérebro. Aquilo que nós falamos na primeira parte, da lei da recompensa. Todas as vezes que você se sentir tentado ou desejar você corresponder a isso, você vai estar enviando uma mensagem de que a recompensa vale a pena. Então, com o passar do tempo, você vai se adaptando à quantidade de dopamina liberada por aquele tipo e quantidade de estímulo recebido. E aí, então, você necessita cada vez mais de outros estímulos para obter o mesmo nível de prazer. Esse é o ciclo do vício. Esse é o ciclo do vício, que rapidamente essa nova quantidade de dopamina perde o efeito, levando você a sentir um novo desconforto ou uma nova necessidade de fazer mais, que vai impulsionar você a buscar novamente alívio por meio de estímulos pornográficos mais frequentes, fortes e variados.
Então você começa a adquirir um comportamento compulsivo por pornografia, que é caracterizado por uma pressão interna que impele você a clicar, tomado por um desejo muito forte, quase incontrolável de ver a pornografia. Esse é o poder do vício. Esse ciclo escravizador que você já tentou vencer algumas vezes. E é justamente, né, nesse momento de necessidade, né, que ele provoca um enorme desconforto, instalando-se um mal-estar geral. Então você começa a ter alterações corporais, mentais, emocionais, comportamentais e relacionais. Ou seja, ele afeta o seu dia, porque é uma luta interna. Você está na rua, mas os seus olhos estão trabalhando em favor do vício, seus ouvidos, quando você vê uma pessoa, ou quando você vê alguém que tenha alguma pista desse desejo, né, você acaba focando naquilo. Para se livrar dessa situação extremamente desconfortável, muitas pessoas consomem mais pornografia. E quando mais ela clica, mais ela se vicia. Aparentemente o desejo é satisfeito momentaneamente, mas de repente vem o desejo de mais e mais e mais. É como se fosse um ciclo que começa primeiro com a necessidade de satisfazer-se. Essa necessidade de satisfazer-se, ela parece algo incontrolável, mas não é. Ela parece algo fora de controle, mas não é. Muitas pessoas não resistem e então clicam. E aí a sensação de alívio vem. Ah, que bom. Só que depois é como se isso dobrasse, é como se a necessidade fosse maior e a pessoa vai ficando em um ciclo de alívio e desconforto e necessidade e desejo cada dia mais. Então você percebe que o que mantém o ciclo do vício em movimento é a procura pelo alívio daquele vício. Mas eu quero que você perceba também que ele é o ponto de partida para a quebra do ciclo. É no começo, no desejo, né? Nele que você começa a ganhar essa guerra. Se você quebrar esse ciclo, né, ele enfraquece. Se você o gratifica, ele se fortalece. Como é que funciona isso? Quando o desejo vem, você precisa encontrar outro meio de prazer. Você precisa encontrar algo que te traga alegria. Pode ser sair com os amigos, pode ser conversar com alguém que você gosta. Você precisa romper o ciclo. Se você não rompe o ciclo, cada vez que você cai, você fortalece mais o poder da necessidade. O sexo é um instinto como a fome. A fome, quando você está com fome, que você come, você tem uma satisfação imediata. Mas passado alguns momentos você vai ter fome novamente. A diferença da pornografia para o instinto da fome é que a fome é uma necessidade de sobrevivência. E a pornografia não. A pornografia é uma necessidade de satisfação, de desejo. E é interessante entender que o ciclo começa como se você não pudesse resistir àquilo, mas você tem essa capacidade, você foi criado para dominar. O fato que você precisa prestar atenção é que entre a vontade de você clicar para obter alívio imediato da sua necessidade e o ato de clicar, há um espaço de tempo. É nesse espaço que está o seu poder de escolher a sua resposta. Você pode clicar ou não. O pastor Neil T. Anderson, no seu livro Vitória sobre a Escuridão, ele diz que o diabo não te força a andar na luz, nem Deus te força a andar nas trevas. Você escolhe o caminho que quer ir. Para onde você for, você vai encontrar apoio. Tudo vai depender da sua resposta ao momento em que o desconforto, a necessidade se apresente. Você pode querer um alívio imediato, ou você pode resistir a isso e realizar ações gratificantes para substituir a busca por pornografia. Isso aí varia de uma coisa para outra. Tem pessoas que gostam de jogar videogame, tem pessoas que gostam de ouvir música. O importante é você encontrar algo que substitua aquilo que você necessita. Eu sempre dou o exemplo que é como quando você está fazendo uma dieta de açúcar. Eu estou há 1 ano sem comer açúcar. Tirei o açúcar da minha vida. No começo era muito difícil ficar sem sobremesa. Até que eu entendi, que
O meu corpo precisava de algo doce, mas não necessariamente precisava ser açúcar. Então eu comecei a substituir por frutas que eram extremamente doces. Então as minhas sobremesas, elas eram frutas doces, como banana e outras frutas que fossem doces. Com essa substituição, o meu prazer por açúcar, né, pelo doce, era suprido. Então a substituição é um caminho para você vencer o ciclo da necessidade. O que é que te dá prazer? Eu sei que você não tem prazer só na pornografia, eu sei disso. Tem gente que tem prazer em jogar, tem gente que tem prazer em correr, tem gente que tem prazer em ir ao cinema, tem gente... Procure o que te dá prazer e no momento da tentação, corra para aquilo que te dá prazer. Crie essa linguagem de recompensa, mas por algo que não vai te prejudicar, né? Suportar um pouco mais esse momento de necessidade sem clicar ou buscar se livrar dele, vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso nessa guerra contra a pornografia. Você pode escolher o melhor caminho, respondendo a essa necessidade de forma saudável, impedindo que o ciclo do vício se complete, se reforce automaticamente, porque se você cede, a força dele aumenta. Quanto mais você responder de forma saudável a essa necessidade, a esse desconforto, mais ele vai diminuir ao longo do tempo. É como se você fosse fechando a porta aos poucos. Ah, que bom se você conseguir fechar a porta de vez. Então ele passará menos tempo, né? Aquela tentação que durava um dia vai começar a durar menos tempo, até que ela vai se dissipando. E poderá até mesmo ir embora para sempre, como aconteceu comigo e outras pessoas que eu conheço. E a forma saudável de lidar com esse desconforto, com essa necessidade, não é querer fugir dele a todo custo, mas se perguntar se você realmente tem que concentrar suas energias para escapar dele imediatamente, o que fazer? Será que existem outros passos que são mais sábios, que levarão você a ter prazer em algo bom, que não te prejudica, um alívio real e duradouro? Sim. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, de maneira detalhada, sobre esse aspecto. Lembrando você que esses áudios iniciais eles são mais curtos, porque eles falam dos passos que nós vamos usar no nosso devocional de 40 dias sobre vitória sobre a pornografia. E então você que está nos acompanhando, esses primeiros áudios são apenas dicas do que você vai fazer para você deter os gatilhos da pornografia, né? Então eu quero que você se lembre de que a escolha existe exatamente no momento da tentação. Fugir dela ou tomar medidas sábias para mandá-las embora. Esse é o segredo. Então não fique refém do ciclo. E aí um dos segredos mais fortes para você vencer a tentação da pornografia é você ter alguém perto de você, da sua confiança, onde você possa abrir o coração. Não tenha vergonha de se expor, não tenha medo. Procure alguém que você sabe que não vai te julgar, mas que vai orar com você. E acima de tudo, faça o que está escrito na palavra. Busque socorro no trono da graça. Enfrentar a tentação por força de vontade é um erro. Você não vai conseguir vencer. Você precisa se lançar em Deus, na presença dele. Então, se você é alguém que conhece a palavra de Deus, que você é alguém que tem uma experiência com o Evangelho, porque talvez você esteja ouvindo esse áudio e você não seja um cristão, você apenas seja viciado em pornografia. Mas as ferramentas mais poderosas são as ferramentas espirituais. Eu sempre digo que o segredo é recorrer ao propósito com Deus. Eu fui viciado em pornografia durante muitos anos da minha vida. E nos momentos de intensa tentação, o jejum era a ferramenta que eu usava para crucificar a minha carne e me lançar aos pés de Deus. Então o jejum anulava não somente o desejo pela pornografia, mas os meus desejos carnais. Então aprenda a romper o ciclo. No momento que a tentação começar, não busque alívio imediato, resista. E a melhor maneira, segundo Tiago 4,7, para resistir é sujeitando-se a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não vai conseguir resistir se você não se sujeitar a Deus. O segredo não está em fugir apenas, mas saber para onde fugir. O Senhor é o teu refúgio, foge para Ele, se lança nele, você vai vencer. Você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre. Você não nasceu para viver preso, você nasceu para voar. Voar em Deus, chegar em lugares altos.
Que Deus te abençoe de maneira sobrenatural. Não esquece de curtir esse vídeo, dar um like, compartilhar com seus amigos. Você que trabalha com pessoas e você que deseja ajuda, nos chame pelo nosso WhatsApp 719-9154-3230. Nós poderemos te ajudar na medida do possível, é claro. Distância não é uma questão geográfica, distância é uma condição da alma. Você pode estar bem longe e estarmos pertinhos. A disponibilidade para te ajudar existe. Busque socorro. Não tente lutar sozinho. Algumas vitórias só são possíveis quando nós temos ajuda. Um beijo no seu coração. Graça e paz do Senhor Jesus.